paz do Senhor a todos os nossos professores, amigos que estão nesse dia aprendendo junto conosco a lição número 8, que tem como título A Disciplina na Igreja. Nós temos como texto áureo Hebreus capítulo 12, versículo 5, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então, na aula de hoje, estaremos aprendendo sobre a disciplina na igreja. Por isso que o nosso texto áureo, ele vai estar falando aqui sobre exortação, argumentação, a correção, porque é necessário dentro da igreja do Senhor. Nós temos como verdade prática a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então, nós devemos lembrar que, como igreja, nós somos o corpo de Cristo e nós estamos ligados a Cristo. A igreja do Senhor, ela não é libertina. A igreja do Senhor, ela segue uma doutrina, ela serve um modo de viver, caráter da pessoa de Cristo reflete em nós. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu, que ele não vive mais, mas Cristo vive em mim, nas palavras dele. E assim é o caráter da igreja. A igreja não vive mais por si só nessa terra, mas ela representa o corpo místico, o corpo espiritual de Cristo. E é isso que nós estaremos tratando nesta lição. Lembrando que no grego a palavra disciplina vem da palavra paideia, que quer dizer correção, contenção, algo que deve ser contido. Como assim, professor? Lembrando que nós temos a natureza adâmica, a natureza carnal. E essa natureza carnal, ela precisa ser contida. E como vai ser contido? O grego paideia, correção, corrigindo, segurando. Ok? Vamos então agora para a nossa introdução, lembrando que a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 3, que você estará lendo junto com a classe aí da sua igreja, tá bom? Então a nossa introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Temos que termos cuidado para que a Escritura ela venha a ser ensinada na Santa Igreja do Senhor. Cuidado com a teologia liberal, cuidado com o evangelho progressista, que eles tendem a minar a igreja sadia. E uma igreja, como diz o nosso título, que tem a disciplina na igreja, é uma igreja santificada, que respira, a presença do Espírito Santo em seus cultos. Continuando, a disciplina como prática da igreja cristã, então vem sendo esquecida, negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade. Então, nessa lição, estudaremos, então, esse assunto. E não passando daí, uma igreja sem disciplina, segundo a nossa introdução,
é um mero clube social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas, sem testemunho cristão. Por isso, nosso assunto da disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Então, dentro do nosso primeiro tópico, fala sobre a necessidade da disciplina bíblica e tem como síntese: santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Então, o primeiro subtópico nos diz que Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Quando nós estamos falando de santidade, e a santidade é um atributo de Deus, esse atributo tem que refletir na vida da igreja. Na vida, e a igreja, ela não é formada pela área material, pela acústica, né? A igreja, ela é formada por pessoas. Então, essas pessoas têm que representar esses atributos dados por Deus na nossa vida. Se o nosso Deus é santo, logo nós nos santificamos nele. E a lição diz que Jesus, na sua oração, ele exaltou a santidade de Deus. Ele falou assim, na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, esta pecaminosidade fica em evidência. Por exemplo, a lição aqui mostra a situação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele escreveu e ele falou assim: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Assim, todo comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido e a santidade deixa de ser reconhecida. Mas o importante, você mostrar lá para o seu aluno que ninguém é santo demais para se igualar a Deus e ninguém é o pior dos pecadores. O que devemos entender que nós, seres humanos, temos a herança adâmica. Então, o pecado está aqui dentro. Ninguém vai se tornar super perfeito. Por quê? Porque nós somos homens pecadores cheios de falhas. Então, ninguém vai conseguir ser santo o suficiente sem Jesus. O homem não consegue se santificar pelas suas próprias atitudes. Por isso que a salvação, viver uma vida na presença de Deus, é um ato da graça de Deus. Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz: portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que nós morremos? Porque nós pecamos. A morte é um efeito do pecado. Mas como o pecado entrou através de Adão, logo a graça chegou até nós através do novo Adão. E esse novo Adão se chama Jesus Cristo, aquele que santifica a igreja. E se ele santifica a igreja, eu entro no segundo tópico. A igreja
ela é santa. Por que a igreja é santa? Porque ela está em Jesus. Então Deus é santo e a igreja deve ser. E o desejo do Senhor é que tenha um povo separado. Logo, a palavra santo, lá no hebraico, vem de uma palavra chamada kadosh. Kadosh quer dizer santo, separado. Israel era uma nação separada, é uma nação à parte das outras nações do mundo. Assim, a igreja do Senhor, compostas de judeus e gentios, que estão espalhadas pelo mundo todo, dentro de culturas, dentro de nações, é um povo à parte, é um povo separado para uso peculiar de Deus, é um povo sacerdotal. Todo crente que faz parte dessa igreja universal que está pelo mundo inteiro, esta igreja, ela é separada do mundo. É aí que temos que entender uma problemática que vai apresentar aqui no primeiro tópico. E qual é, professor? Qual é o problema quando a igreja não tem disciplina? Ele apresenta esta problemática. E ela fala que a santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a igreja do Senhor, ela não pode viver sem a prática da santidade. Lembramos que existem filosofias, como, por exemplo, dentro da área teológica, o universalismo, que fala que no final todos serão salvos. Ou existem cristãos, e eu entro parênteses aqui, que dizem que podem fazer tudo porque no final serão salvos. E isso é uma teologia perigosa. E essa teologia, meu amigo professor, mostre para o seu aluno, pegue, pesquise referências bíblicas para que você possa estar anexando na sua aula que a igreja, ela precisa se santificar. E a falta da disciplina, segundo a lição aqui, ela acaba embotando essa identidade da igreja. O que é embotar? É como se você tivesse uma faca e essa faca já está sem fio. Ela não está mais afiada. Assim é o crente que não tem a prática de se santificar, entendendo que Cristo santificou a vida dele e o separou à parte de tudo que há no mundo. É como que Jesus falou, que se torna um sal, que se torna insípido, ou seja, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. E isso é o que acontece em uma igreja que ela não tem a disciplina. Ou seja, como a própria lição está, o nosso comentarista escreveu, se torna uma igreja mundana, uma igreja carnal, né? Então, Deus é santo, a igreja é santa, e o perigo da igreja que não tem a disciplina. Daí nós vamos para o nosso segundo tópico, que é o propósito da disciplina bíblica. E dentro da nossa síntese, o propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe-se um freio no comportamento pecaminoso. Pode ter alguns críticos de plantão dizendo: falasse que nós temos que nos santificar, mas quem nos santifica é Cristo. Sim, mas dentro da nossa síntese, a nossa santificação, ela se demonstra pela nossa conduta.
Não adianta dizer que você é santificado se a tua conduta fala diferente. Você está esquecendo um versículo bíblico que diz assim: não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Então, ponha um freio nesse comportamento desenfreado, pecaminoso e antibíblico e fora das Escrituras. Então, o nosso primeiro subtópico do segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica, é manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus, segundo a lição, ele até é bem forte, diz, ele se torna blasfemado pela conduta, pelo modo de viver desse cristão. Eu vou ler aqui um texto bíblico, Romanos capítulo 2, versículo 24, que diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, voltando novamente, existem linhas de pensamento que eu posso fazer tudo, posso viver como eu quero, porque Cristo me santificou e Ele sabe que lá na última hora eu sou um salvo. Mas, em contrapartida, a teologia bíblica, mas daí tu tem que saber ler Bíblia. Ler Bíblia, e como que se lê Bíblia? Com versículos apenas? Não. A Bíblia, ela se lê lendo texto e contexto, para entender o que o autor está escrevendo para a igreja. E no livro de Romanos está dizendo que o nome do Senhor está sendo blasfemado entre os gentios por causa da conduta dos servos do Senhor. O nosso segundo subtópico, ele fala que temos que frear o comportamento pecaminoso. O que é o freio? O freio te faz parar, mudança de atitude. E você consegue, tendo comunhão com Deus, lendo a palavra e a palavra realmente trabalhando dentro do seu coração, tendo uma vida de oração, se consagrando ao Senhor, são princípios que vão fazer o comportamento pecaminoso ser freado. Deixa eu falar para vocês, numa certa igreja que eu estava dirigindo, tinha uma irmã lá que já frequentava a igreja há mais de 20 anos. Ela não se batizava, porque ela tinha um vício, né? Ela tinha o vício do cigarro. E daí, numa certa escola bíblica dominical, eu estava lá lecionando a lição. E a lição tratava sobre o assunto do vício. E nós falamos naquela manhã. Terminou a escola bíblica dominical, ela foi para casa e eu fui para minha casa com a minha família. E que a pouco, essa irmã me liga. E ela falou assim: Pastor Robson, eu quero dizer para o senhor que faz 20 anos que eu frequento a igreja. Mas hoje de manhã, na escola dominical, a minha vida foi transformada. E eu estou deixando de fumar agora. E você acha que é fogo de palha do momento. Não, meu amado. Na outra semana eu estava começando o discipulado para ela. Eu fiz questão de dar aquele discipulado. Batizamos ela como membra da igreja Assembleia de Deus, um membro da Assembleia de Deus aqui da nossa cidade. Depois eu mudei de congregação, fui dirigir outra congregação. Ela falou com o pastor dela, disse: eu vou casar. Eu gostaria que o pastor Robson fizesse o meu casamento. Ele permitiu.
eu estava lá com o companheiro fazendo o casamento dela. Uma vida transformada. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o poder da palavra de Deus teve efeito naquela vida. O comportamento foi mudado. E a santificação de Cristo foi repleto para toda a família, vendo o testemunho da serva do Senhor. Então temos que frear. E o terceiro subtópico diz: não tolerar a prática do pecado. O pecado ele não pode ser tolerado. E o apóstolo Paulo censura os coríntios por vidas, atitudes que a igreja do Senhor estava praticando. E ele escreve cartas para a igreja, para ensinar a igreja num caminho correto, um caminho de disciplina bíblica. E o livro de Apocalipse, segundo a lição também, existem muitas exortações, dizendo: tenho contra ti que toleras Jezabel, tolera os nicolaítas, né? Então, temos que estarmos atentos, né, a essa exortação de não tolerar, né, a falta de disciplina, mas a igreja tem que manter a disciplina, a ordem social da igreja, para ela continuar, né, sendo o corpo de Cristo e tendo o caráter do nosso Senhor Jesus. Nosso terceiro tópico fala sobre as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção, que foi tratado já no segundo tópico. A disciplina ela tem que ser corrigida. Por exemplo, na igreja de Coríntios, havia o pecado do incesto dentro da igreja. Na igreja de Coríntios, havia uma bagunça no ato da Santa Ceia. A igreja de Coríntios, havia muitos problemas que eu poderia estar aqui fazendo uma síntese e mostrando os problemas, o uso dos dons espirituais. Mas Paulo, ele fez aquela carta para corrigir a igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor andasse de um modo sadio. Não devemos tolerar tudo, mas em tudo tem que estar conforme a palavra de Deus. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega katartizo, traduzida é encaminhai o tal, ou seja, restaure esta pessoa. Nós não estamos aí para impedir as almas, nós estamos aí para ganhá-las para Cristo. E ganhá-las para Cristo não é apenas inseri-las em nosso meio, mas restaurar essas vidas, para que elas possam sim ter uma nova vida com o Senhor Jesus. Muitos se perdem e a Bíblia fala até essa palavra restaurar comparada a uma rede de pesca. Toda rede de pesca, ela precisa ser restaurada, porque em cada pescaria, um peixe que entra ali, às vezes no tirar, rasga a rede. Às vezes na pescaria, vem um monte de siri na rede, e é um problema para o pescador. E essa rede tem que ser reparada com remendos. Assim é essa alma que precisa da disciplina para se restaurar, voltar, né? Voltar a uma vida de intimidade com o Senhor. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecida como cirúrgica. Ou seja, é o tipo de pessoa que não tem mais como ficar no nosso meio, porque ele já está numa posição de apóstata. Ele não se adequa, ele não ouve mais a mensagem do seu pastor, ele contradiz a própria Escritura. Daí, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, do 5 ao 13,
ele vai estar falando aqui: tirai, pois, de dentro de vós o ínico. Ele não está dizendo o irmão. Estamos falando de uma pessoa que ela não se posiciona mais como irmão. Ele se posiciona como um ínico, um apóstata. E nesse caso, a única maneira é o desligamento, não apenas um afastamento de comunhão. Às vezes acontece de uma pessoa, dependendo da situação, ela fica afastada da ceia, fica afastada da comunhão, mas ela está sendo pastoreada, abraçada, cuidada pelo seu pastor e daqui a pouco está na comunhão de novo. O problema foi restaurado conforme a lição, mas nesses casos, ele realmente está sendo desligado da igreja, porque ele se tornou um ínico e daí não temos como fazer. E a Bíblia tem exemplos como esses. Temos exemplos de Paulo falando sobre Alexandre o Latueiro e entre outros. O apóstolo João também cita alguns que se bateram contra a igreja, alguns que se tornaram gnósticos, mas daí isso é um motivo para uma outra aula. Então, a nossa conclusão. Nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob os diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada perdeu o bom cheiro de Cristo. Muito obrigado, você que esteve junto conosco. Até a próxima aula. Deus abençoe, em nome de Jesus.